Olha só, a prova pericial, ela sempre é uma prova importante. Importante por quê? Porque normalmente, nas demandas complexas, nas demandas que envolvem conhecimento técnico ou científico que o juiz não domina, e ainda que o juiz dominasse, a perícia seria necessária. É através do perito que se esclarece, que se comprova fatos técnicos, fatos científicos. O juiz precisa do auxílio de um perito, que é um profissional que domina aquela ciência, que domina aquela especialidade, e esse perito, ele examina os fatos, examina o caso concreto e apresenta as suas impressões sobre os pontos controvertidos através do laudo pericial. Uma prova muito importante, uma prova que é feita por um profissional que detém aquele conhecimento técnico e específico, e aquele profissional, o perito judicial, ele é independente, ele é imparcial, ele é um auxiliar do juiz. Ele não tem nenhum vínculo, nem com o autor, nem com o réu. Portanto, uma prova que, via de regra, é uma prova segura, é uma prova em que o juiz vai levar em consideração para formar o seu convencimento. Muito bem, quando o perito ele apresenta o laudo técnico em juízo, né? Ele apresenta o seu laudo oficial em juízo, as partes elas são intimadas para manifestar sobre esse laudo no prazo de 15 dias. Muito bem, é possível que o autor ou o réu não concordem com o resultado do laudo, com a conclusão do laudo, e façam a impugnação a esse laudo. Como que essa impugnação é feita? Nesse prazo de 15 dias, autor ou réu devem questionar vícios do laudo, né, para fazer a impugnação desse laudo. Quando o autor e o réu estão assistidos pelo assistente técnico indicado, isso fica mais técnico, isso fica mais fácil para ser feito pelo advogado da parte, que vai agora impugnar. Por quê? Porque o advogado muitas vezes também não tem o conhecimento técnico ou científico. Esse advogado, ele depende do auxílio do seu assistente técnico, o assistente técnico da parte, para que esse assistente técnico indique aonde que o laudo oficial tem o vício, aonde está o defeito, aonde está ali o ponto que será questionado em relação ao laudo oficial. Isso é muito importante na prática jurídica. Professor, é obrigado autor ou réu indicar assistente técnico? Não, é uma faculdade das partes. E o assistente técnico é vinculado às partes. Não tem causa de impedimento, não tem causa de suspeição. Aí sim, o assistente técnico ele vai auxiliar a parte. Ele tem vínculo com a parte, né? O juiz não entra aí nessa questão. Quem paga os honorários do assistente técnico é a parte que indicou o seu assistente técnico. Muito bem, eu sempre oriento. Se você está numa demanda que necessita de uma prova pericial, você como advogado tem que convencer o seu cliente de que é importante um assistente técnico. Vai ter um custo? Vai, mas vai ser um custo bem pago. Por quê? Porque esse assistente técnico vai auxiliar você, advogado, a encontrar os defeitos do laudo oficial. Ou ele vai dar argumentos para você confirmar o laudo oficial, caso o laudo oficial seja favorável ao interesse do seu cliente. Se eu fosse advogado, eu não iria por um litígio técnico científico sem o apoio de um assistente técnico, porque eu não domino. Vamos dar um exemplo aqui, o mais comum, uma ação de responsabilidade civil por erro médico. Eu não domino como advogado a ciência médica. Eu, como advogado, não consigo analisar um exame, uma ficha clínica,
uma ficha de internação hospitalar, eu não consigo analisar esse documento e extrair do documento aonde foi a negligência, a imprudência, a imperícia, a culpa do médico, a ilicitude do médico. Eu não tenho esse conhecimento técnico ou científico da ciência da medicina para saber que o médico fez isso quando na verdade ele tinha que ter feito aquilo. Eu não tenho esse conhecimento, eu preciso de alguém me auxiliando nisso. E por mais que eu faça uma pesquisa no Google, colocando lá o problema médico que o meu cliente tem, eu não vou conseguir detectar com detalhes aonde que o médico errou, aonde que está a ilicitude, aonde que está a culpa do médico. Eu preciso de um assistente técnico para isso. Por isso que é muito importante, tá bom? Agora, veja aqui, até a doutora Kelly Ferreira, perita, está dizendo aqui, solicitando o reembolso dessa despesa. Quando a parte faz o pagamento do seu assistente técnico e depois essa parte vence a demanda, o valor das custas do perito que ela adiantou e o valor pago pelo assistente técnico constituem despesas processuais. E a parte sucumbente tem que indenizar a parte vencedora desses gastos. Então, se você vencer a demanda, quem perdeu fica obrigado a pagar em seu favor o valor que foi gasto pelo seu cliente para os honorários do perito e do assistente técnico, caso o seu cliente seja vencedor da demanda, ok? O valor dos honorários do assistente técnico entra no valor das despesas do processo. A parte sucumbente indeniza a parte que teve esse gasto e venceu a demanda. Muito bem. Tem um artigo no Código de Processo Civil que é um artigo básico e importante quanto à prova pericial. Que artigo é esse? O artigo que determina o que deve conter o laudo pericial oficial. É o artigo 473. 473. Professor, como que eu posso impugnar um laudo pericial para que esse laudo seja declarado nulo? Nulo. Nulidade. Tem um vício processual que torna o laudo pericial inválido, nulo. Afrontou uma norma processual. Que norma processual que você tem que analisar para saber se o perito cumpriu os requisitos do laudo ou não? O artigo 473. Artigo 473. Olha o que esse artigo diz. Ele diz assim: o laudo pericial deve conter. Aí vamos lá para os 4 incisos. Primeiro inciso: a exposição do objeto da perícia. Tudo aquilo que foi o objeto da perícia, né? Aquilo que é controvertido, aquilo que vai ser analisado pelo perito tem que estar no seu laudo oficial. A exposição do objeto da perícia. 2. A análise técnica ou científica realizada pelo perito. Ó, o juizado especial já colocou aqui, ó. Já colocou aqui todos os... Deixa eu fixar aqui, ó. Fixei aqui o que tem, mas não ficou, era muito grande, não ficou inteiro. O inciso 2 diz assim: a análise técnica ou científica realizada pelo perito. O perito tem que analisar tecnicamente todos os pontos controvertidos. Terceiro requisito do laudo oficial: a indicação do método utilizado. E esse método utilizado para a perícia tem que ser um método predominantemente aceito pelos especialistas daquela área. Tem que ser um método já testado e aprovado pela comunidade científica. Não pode ser um método utilizado exclusivamente por aquele perito. Do caso concreto, tem que ser um método comum, amplamente predominante e aceito pelos especialistas da área. E por fim, o quarto requisito: esse laudo oficial ele tem que ter a resposta conclusiva de todos os quesitos que foram formulados no caso concreto. Todos os requisitos, os quesitos têm que ser
respondido, se os quesitos, claro, forem pertinentes. Muito bem. Quando o perito não cumpre todos esses requisitos no laudo oficial, a parte pode impugnar o laudo. Pode dizer, olha, esse laudo não é válido. Tem defeito, tem vício. Por quê? Porque o 473 diz que tem que ser assim e ele foi feito assado. Você demonstrou aqui o vício processual para anular a perícia. Ou, é muito comum também, o juiz nomear um perito e a especialidade do perito ser questionada pela parte. Isso em demandas de responsabilidade civil médica é muito comum. Por exemplo, um caso que envolve um parto realizado em que o autor alega que houve negligência do médico ao fazer o parto. E em razão da negligência do médico, que demorou para fazer o parto, a criança acabou nascendo com algum problema neurológico. E aí o juiz vai nomear um perito médico para fazer a perícia. E aí o juiz pode nomear, por exemplo, um perito que não seja obstetra ou que não seja relacionado especificamente ao problema neurológico da criança que nasceu, né? E aí seria um neuropediatra. E aí o juiz nomeia um médico que não tem essa especialidade, mas tem a especialidade da perícia, né? É um médico que foi formado, que foi capacitado para a realização de perícias e só atua em perícias. Normalmente esse médico, se ele for de uma outra especialidade, ele será questionado pela parte. A parte vai dizer, olha, aqui tem que ser um ginecologista obstetra. E aí o juiz nomeia um clínico geral que tem a especialidade da perícia. E esse clínico geral pode ser aqui questionado em relação à sua especialidade. Aí vai caber ao juiz analisar se aquele perito tem mesmo ou não condições de realizar a perícia. Esse caso é um caso interessante, eu tenho exatamente um caso desse, né? Eu nomeei um perito que é especialista em obstetricia, né? Um obstetra. Por quê? Porque eu precisava analisar a conduta do obstetra réu no curso do procedimento, né? No atendimento da paciente, antes da realização do parto. Porque, segundo a inicial, essa conduta do obstetra foi a causa da deficiência que a criança nasceu por atraso, né, na realização desse parto. E olha, o perito que eu nomeei tinha essa especialidade. E a parte autora questionou, dizendo não pode ser um obstetra, tem que ser um neuropediatra. Mas o neuropediatra, ele teria aqui uma especialidade referente aos problemas psicológicos, né, psiquiátricos que aquela criança desenvolveu e se esses problemas têm relação de causa e efeito com a conduta do médico, né? Mas eu precisava analisar também a conduta do médico, né? Por isso que eu nomeei um obstetra. Mas enfim, são questões bem complexas que têm que ser analisadas no curso da demanda.